Nós vamos começar, que eu falei, do meio em diante, que é sobre libertação, é o exercício da autoridade. Libertação, exercício de autoridade. Vamos lá. Toda libertação simplesmente é o exercício de autoridade. O que é isso? Entenda, criança, nós já falamos várias vezes que criança não pode se libertar sozinha, é difícil, né? E isso vai marcar o resto da vida dela. Uma criança que não é liberta vai ser um adulto que não é liberto, certo? Então, de novo, vou falar, uma criança que não foi liberta em tempo certo, ela vai ser um adulto problemático, né? Toda criança que não foi liberta, não teve a oportunidade de estar debaixo de uma autoridade, não aceitou por algum fator que nós já falamos lá atrás, que seria sobre não aceitar a autoridade do pai por algum motivo, alguém influenciou e outras coisas assim, né? Que eu falei da mãe falando mal do pai, outras coisas possíveis. Então, essa autoridade, ela tem que ser adquirida e às vezes tem que ser imposta. Cada vez que um demônio é expulso no nome e no poder de Deus, de Jesus, por exemplo, é quando você exerce uma autoridade, mas para isso você tem que ser servo, né? Então, há uma demonstração de superioridade do reino de Deus sobre Satanás, como está escrito aí. Vocês, como pais que estão procurando ministrar seus filhos, precisam ter em mente a verdade das Escrituras. O que é isso? Primeiro fato, eu acho que não tem alguém que não é cristão aqui nesse grupo? Tem alguém que não é? Eu acho que todos são, né? Todos. Não sei todos, mas eu acho que todos são. Se todos somos cristãos, todos somos cristãos, nós temos que estar debaixo de uma autoridade, que seja a Bíblia, né? Essa Bíblia, ela foi muito mal falada, porque ela foi falada como se fosse algo místico e religioso. Nós vamos tirar todo o misticismo e toda a religiosidade da Bíblia e transformar numa coisa chamada autoridade. Então, ninguém consegue provar que a Bíblia esteja errada em nada, né? Ninguém consegue provar. Por exemplo, todo mundo fica com o pé atrás para ir contra a Bíblia, falando que o certo seria diferente. Não, é que o tempo mudou, então mudou algumas coisas da Bíblia. Não mudou nada e nunca vai mudar. A primeira coisa é a autoridade. Uma pessoa que não aceita a autoridade de pai, de pastor, ela não vai aceitar a autoridade de Cristo. Então, ela nem procura saber o que Cristo faria, o que Cristo gostaria que fosse feito. Então, vamos lá. Uma pessoa que não está debaixo da hierarquia, então a hierarquia começa lá, recruta, soldado, cabo e etc e tal. Essa hierarquia, se ela for quebrada, é sinal que a pessoa não respeita a autoridade. A pessoa que não respeita a autoridade, ela já está quebrando um vínculo no campo espiritual muito grande. Então vamos lá, no vínculo familiar, ou lá direita. No vínculo familiar, temos primeiro a autoridade, né? Irmão mais velho, pai, mãe, depois vem um pastor, depois vem os familiares, mas uns avós e tal, e vai subindo. Infelizmente, como a gente já falou, não podemos contar com todos que estão no padrão de Cristo, nem avós, nem tios, nem pastores, nem pastores. Então, eles não estão debaixo de uma autoridade de Cristo, então quebra uma autoridade aí e começa a entrar a questão da rebelião. Tem um verso aqui que fala assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, né? Sofismas são enganos, né? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência em Cristo, né?
Está em 2 Coríntios 10, 3 a 5. Dejair, também não sei quem é, bem-vindo, Dejair, tá? Bom, assim, para se ter sucesso no Ministério da Libertação, é preciso reconhecer que deve-se estar em nome de Jesus. Então, vou explicar novamente, acho que eu já expliquei, eu vou explicar novamente para você entender. A palavra em nome é uma coisa. Em nome, né? Eu estou representando Jesus aqui na Terra. Eu estou em nome dele. Em nome de, né? Se você usa uma farda, você está em nome da tal empresa, você está representando tal empresa. Quando você vai na rua, no horário de trabalho, por exemplo, você vê saindo um monte de gente de uma empresa, está tudo uniforme. Você chega naquela firma, naquela pessoa e fala assim, na tua empresa, por que você vai perguntar? Porque você está vendo o crachá, está vendo o uniforme, está vendo, às vezes, o nome da pessoa, que ela pertence àquela empresa. O nosso uniforme é a mesma coisa. Quando o Satanás ele enxerga a gente, quando você pertence ao reino, você está com o uniforme de Cristo. Quem não tá andando muito com a gente ainda, não, talvez possa não entender isso. Por exemplo, eu posso colocar um uniforme de policial. Eu vou invadir uma favela, chutar a porta de um barraco de um traficante, tá? E eu estou de uniforme, eu posso enganar ele por algum tempo. Por algum tempo. Mas eu não vou ter nem autoridade e nem autoridade íntima, vamos dizer, eu não vou estar tranquilo para agir em nome da lei, porque eu não sou policial. Então, o demônio começa, quando você começa a falar assim, em nome de Jesus, ou então, eu te repreendo em nome de Jesus, ou eu estou aqui e você vai ter que me obedecer porque eu estou em nome de Jesus, o diabo ele começa a falar assim, eu conheço esse Jesus que você está falando. E depois falava assim, eu conheço o Paulo que prega sobre esse Jesus, mas você quem é? Vocês lembram isso na Bíblia, né? Então, nós temos que entender sobre autoridade. Você tem que exercer a autoridade de Cristo na sua casa, ser uma representante legal de Cristo, estar no reino, viver no reino. Quem trata a religião muito superficialmente, tipo, eu gosto de Cristo e tal, mas eu não aceito nenhuma autoridade sobre a minha vida, nem pastor, porque pastor é tudo picareta, eu posso até concordar que a maioria é mesmo, né? E ultimamente nós estamos vendo um monte de coisas que está deixando a gente absurdo, né? Usando o nome de Cristo sobre algumas coisas. Então, como eu escrevi aqui, como um policial ou soldado representa a lei ou um país, aquele momento em que está numa missão. Então, a autoridade existe no nome de Jesus. Então, não é nós que temos autoridade. Nós estamos representando Cristo naquele momento. Todo ser humano, ele pode estar em nome de Jesus, se ele estiver obedecendo às leis de Cristo. Difícil, né? Eu vou falar uma verdade muito grande. Quem nunca está no nome de Cristo, quem não está realmente voltado a exercer a prática do cristianismo verdadeiro no seu lar, nunca vai ter o nome de Jesus. Vai ter aquele Jesus que Paulo prega, mas não é o Jesus autoridade na tua casa. E aí, como ter autoridade, né? Então, nós temos que exercitar nossa fé. O que é fé? Obediência. Então, vou fazer uma pergunta grosso modo aí, que eu pergunto para todo mundo. Você é um cristão? Você segue a Cristo? Sim. Tudo que ele manda, aí começa a engasgar a coisa. Você acredita em Deus? Acredito. Ele é bom? Você faz tudo que ele manda? Mas né? Aí não dá. Então, se você não consegue seguir uma lei, como seus filhos vão conseguir entrar na lei? Se você não consegue estar de acordo com o padrão de Cristo, como que você quer que seus filhos estejam na mesma autoridade? Eles seguem exemplos.
Se você não segue, e tem muito que tem na tua casa, muito, né, na igreja, o pastor prega uma coisa, e na tua casa ele vai ver outra coisa, simplesmente você já perdeu toda a autoridade sobre teu filho, né? Porque você fala que a igreja é boa, mas você não segue o que a igreja fala. E aí? Quem está certo? O que seus filhos estão vendo? Então, como a gente fala assim, que tem um pouquinho para trás, se você pega lá, num quadradinho azul na página 18, fala assim, a criança é influenciada tanto pelo que aprendeu com os pais, como que viu os pais fazendo dentro do ambiente doméstico. Se você falar que Cristo é bom e não seguir a ele e não obedecer a ele, você está falando assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Funciona? Não. É a mesma coisa, você fumando aqui, bebendo aqui, falando para o seu filho, não faz isso que é mal. Ele fala, se for mal, por que você não para, pai? Aí ele fala, sabe, né? Aí ele fala, então, sabe, né? Em Apocalipse 12, 11, tem um segredo na vida de vocês fora de série. Fala assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Se você resume esse verso, fala assim, ele, pois, o venceram, Satanás, por causa do sangue do Cordeiro. O que é isso? Eles trocaram a identidade com Cristo, eles pegaram essa autoridade de ser Cristo, porque eles vivem com o sangue de Cristo, e por causa da palavra do seu testemunho que deram. Quer dizer, eles não só falaram, mas eles deram testemunho, eles testemunharam. Aí tem outra tradução que fala assim, e ele depois os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do ato do seu testemunho. Né? E esse ato do seu testemunho é muito forte, porque é aquilo que você vive. Seus filhos vão viver exatamente seu testemunho. Você é um mau cristão, seu filho vai ser um péssimo cristão. Certo? Porque ele fala assim, meu pai não dava importância, então não vou dar importância nenhuma, o mundo é mais gostoso, né? Ok? Então, nós somos vencedores, mais do que vencedores, porque ele, Jesus, nos deu essa condição, se trocarmos a identidade com ele. Então, salvação, o que é? Quando você chega lá e fala assim, eu deixo de ser essas pessoas aí, o seu nome, e troca a identidade com Cristo, e ele começa a ser, você morre e você começa a servir a Cristo. Aí tem Marcos 16, né? Então esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, certo? Isso que chama o quê? Autoridade, porque Jesus chegava, ele nem falava. Pedro, quando ele estava revestido dessa autoridade, se você lembra, a sombra de Pedro, quando ele andava, a sombra batia, ele era curado. Tem um caso que estávamos eu e o Duda, por exemplo, né? E a gente fez essa brincadeira gospel, vai, santa, que a gente falou assim que a gente só ia parar de estar buscando a Deus de uma forma como a gente estava buscando, quando a nossa sombra tivesse algum efeito. E realmente isso aconteceu numa obra, quando a gente passou, a nossa sombra projetou uma pessoa, a pessoa levou um tremendo de um susto, caiu de um andaime, fez um monte de coisa, e ele estava dormindo no meio de uma coisa. Então não foi. Foi estranho, foi estranho. Eu gostei daquele dia lá, porque a gente, tipo, Deus falando assim, é só querer, entendeu? Do poder. Você pode ter poder, é só querer. Então, nós estamos para ampliar o reino através da força. Sim, o reino é ganhar força. Como é isso? O reino de Deus é ganhar força, está na Bíblia isso aí. Se você entende que não adianta você se enganar, que o evangelho é fácil. O evangelho não é nada fácil, principalmente neste mundo, não nessa terra. Tem uma diferença grande. Terra e mundo.
mundo é o espírito que rege esse mundo, as consequências, as vontades, as facilidades, né? E nós temos que ganhar isso à força, tá? As armas poderosas de Deus foram confiadas a nós. O sangue de Jesus, o nome de Jesus e os dons do Espírito são armas e ferramentas. Quais são os dons do Espírito? Vocês lembram? Não é os dons do Espírito, é amor, paz, bondade, benignidade, né? Gálatas 5, 21, tá? Esses são os verdadeiros frutos do Espírito, são os dons, é o que o Espírito faz, é o que o Espírito dá. Então, quando a gente entra nesse negócio dos dons, né, é maravilhoso, porque você simplesmente começa a usufruir desses dons. O amor tem efeito, a mansidão tem efeito, o gosto tem efeito, um monte de coisa tem efeito, né? Então, também temos que tomar como capacete o escudo, a armadura em nossa autoridade legal, que fala sempre sobre o Evangelho, que é o conhecimento do Evangelho, né? Ele mesmo nos há de fortificar. Ele nos deu sua força. O Velho Testamento diz, diga ao fraco, eu sou forte. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Só que isso aqui está um textinho meio errado, porque o que Paulo falou no tudo posso naquele que me fortalece, eu posso sofrer, posso morrer, posso apanhar, posso passar frio, posso passar fome e outras cositas más. Isso é o tudo posso naquele que me fortalece. Não existe evangelho fraquinho, não, e nem facinho. O evangelho é ganho à força. É assim, ó, suado. É um evangelho complicado. Para a gente largar de ser a nós mesmos e começar uma vida nova, nós temos que abandonar. E os nossos filhos vão ser exatamente os exemplos de nós. Não adianta a gente começar a dirigir nossas vidas com os nossos padrões. Pensa bem, tudo que você fez de impulso, falando assim, eu sei, depois eu me viro, você se ferrou. E se você não começar a se arrepender e parar de praticar essas obras, tudo vai ter as consequências que tem. Se você for autoritário demais, fora do padrão de Cristo, também não vai dar muito resultado, porque você está com uma outra, você está no mundo, não na terra, né? Outra arma poderosa é a palavra, né? Então, quando você começa a ensinar teu filho na palavra, quando você fala assim, eu tenho meus netos, né? E quando nós colocamos lá uns videozinhos lá no YouTube para eles, quando acaba, às vezes entra um outro. Aí a minha netinha e o netinho chega aqui, entrou um filme lá que ele não é legal, ele não é bom. E nós vamos lá, pode ser até evangélico, por incrível que pareça, porque tem muita história evangélica que não tem muita coisa a ver, começa a forçar a barra com algumas coisas que eu fiquei meio chateado de assistir um aí, que é exatamente para criança, então usavam umas autoridades meio carnais, né? Mas tudo bem. Então Deus enviou sua palavra e os curou. Jesus nos ensinou a trabalhar em nome dele. Então a palavra veio e curou todos aqueles com os quais teve contato. Jesus falou a palavra de poder, aquela palavra que não voltará a ele vazia. E o importante é assim, quando uma palavra é verdadeira, aí você tem exatamente o poder dessa palavra. O Milton, ele está falando sobre teologia lá, e eles falam como que é nas leis. Se você for uma pessoa que segue a lei, simplesmente o que vai acontecer com você é que essa lei, ela te defende. Ela te defende. Então, vamos lá, eu tenho um problema aqui, então tudo bem, eu vou lá perante o delegado e eu exponho um problema, e ele vai ver o que a lei trabalha. E ele vai ser a favor de mim. Aí vem a justiça, né? Tipo, se eu estiver certo, a lei vai me proteger, se eu estiver errado, a lei vai me cobrar, né? E quando a gente está fazendo o curso de teologia, a gente aprende muito sobre legislação, porque é tudo. Se Deus fala, ele fala, né? A justiça de Deus não é o que é bom para você. Isso é difícil falar para algumas pessoas que acham que está tudo bem, que só por estar na igreja estão bem, e só porque
frequentam uma religião, ou então ficam de joelho 2 horas, que Deus vai ter misericórdia e piedade. Mas uma pessoa que não obedece a Deus, mesmo estando chorando na presença de anjos, querubins e serafins, e não fazendo nada, simplesmente eles não vão ter nada. E o resultado desse vai ter ser trágico. Você reparem em algumas igrejas, por exemplo, que as pessoas fazem campanha, novena, trezena, quatrena, sei lá o quê, ficam fazendo campanha de 21 dias, 70 dias, 120 dias de jejum, faz não sei o que tem, mas o propósito é grotesco, é para ganhar dinheiro, para resolver um problema particular lá, de algumas coisas, e não tem nada sólido. E quando a gente já pega e tem a autoridade de Cristo, não precisa nem de ou fazer orações, você precisa exercer a palavra, ó. Eu estou na palavra, obediente a esta lei, e por causa disso vai ter uma consequência legal X, e aí nós vamos vencer. Uma pessoa que, eu já falei, o que envolve uma mãe ou um pai, que tem sentimentos, que lembra que a gente falou de usar os dons, né? O que está antes? As obras da carne. Uma pessoa que tem as obras da carne nunca vão ter autoridade de Cristo, porque ela é tendenciosa. Uma pessoa emocional, uma pessoa sentimental, que está magoada com um, magoado com o outro, na oração dela não sobe, porque tem um fel, tem uma coisa errada. Quando se tem uma amargura por alguma coisa, uma mágoa de alguém, uma coisa assim, nós perdemos toda a nossa autoridade, porque nós estamos contra a palavra, nós importamos um sentimento que pertence a Satanás. E aí nós não temos autoridade sobre nossos filhos mais, tá? Então, repetindo, né, esses sinais seguirão os que creem. Em meus nomes, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E seu filho também será curado. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele, o Senhor, em confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Muito bem. Como é isso? Quando você lembra que até então nós falamos numa palavra de domingo, acho que foi domingo passado, não esse agora, ontem, mas o outro domingo, se você procurar no canal do YouTube, você vai ver que tem uma palavra sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, antes de Cristo, ele era sobre. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Sobre. Então, Deus escolhia as pessoas por alguma coisa que não é problema nosso, porque nossa mente é tão pequenininha que nunca iria entender como que Deus escolhe as pessoas. Nós escolheríamos pelo que a gente vê ou pelo que a gente acha, mas nunca saberia o porquê Deus escolheu Davi, que era um lutador, não saberia por que escolheu Elias, Eliseu. Olha só, Deus escolheu, através de Elias, Eliseu. Né? Eliseu estava subindo, depois de receber a capa de Elias, e olha só, ele teve uma experiência grave lá, que você vai entender. Teve uns menininhos que estavam brincando lá, e eles falaram assim, ô careca, fala aí, sobe aí, careca. Ah, calvo, né? Sobe calvo. Aí Eliseu falou assim, morre, morre, né? E subiram ursos e comeram aquelas crianças. Você fala, nossa, que coisa grave. Não, quando Deus dá uma autoridade, certo? E você usa como você quer, só que você vai pagar por isso lá. Se você usou a autoridade que ele deu, bem ou mal. Você concorda que Pai de Santo tem autoridade espiritual? Ele mexe no espiritual. O padre também tem autoridade espiritual. O pastor tem autoridade espiritual. Nós vamos dar conta de como usamos a nossa autoridade. Mas que existe, existe. Só que a autoridade de uma pessoa que segue o demônio, por exemplo, simplesmente vai acontecer que os demônios só vão poder agir se você tiver uma legalidade, que em Provérbios fala assim, maldição de que sem causa não tem efeito. Por que isso? Se você não tiver nenhum desses sentimentos contrários
Se você não tiver nenhuma legalidade ruim, os demônios não podem agir na tua vida, porque eles não têm como cobrar. Eles só cobram documentação. Se você acha que você tem problemas, alguma coisa te pega, é porque você tem documentação lá atrás. Né? Então, enquanto você não acaba com a sua documentação através dos seus sentimentos, você simplesmente, essa documentação, Satanás pode usar à vontade. Ele também pode usar como provas tentações, né? E você vai ensinar isso para o seu filho, que no mundo ele vai ser cobrado por tudo. A maior libertação é quando você ensina para o teu filho que ele vai ser cobrado em tudo. Tudo. O que é tudo? Tudo. Que área? Todas. Então, você começou errado o teu casamento, você vai ser cobrado no teu casamento. Como? Da pior forma. Solidão, frieza, etc. e tal. Briga, contenda e tal. Se você começou certo, escolhendo a pessoa certa, fazendo o correto, você vai ter as bênçãos. Então é muito complicado isso aí, né? Mas você tem que ensinar através de exemplos que você já teve, não condenando, né? Tipo, ó, tá vendo? Casei com ele, não é isso. Estou falando, você tem exemplos para dar da sua vida. Lembra quando você era pequeno, o que você fez e a consequência. Fala para o teu filho, olha, escolhi errado, fiz coisa errada, eu troquei o certo pelo errado, troquei o certo pelo incerto. Isso aí são as legalidades. E aí depois você pode falar, né, com autoridade. Aconteceu comigo, então para que não aconteça contigo. Mas se você não tem um fruto do Espírito, que seja amor, você vai falar, e não vai adiantar nada, porque a palavra não entra, a palavra fica dura. Quem quer um cafezinho? Vocês querem? Vão ficar sem, porque não dá para passar. Vamos lá. Nós estamos aqui na página 20. Em Marcos 16 eu li agora, né? Sinais e tal. Quais são os propósitos da nossa batalha? Entenda. Você fala assim, pastor, você está falando mais para os adultos do que para as crianças? Sim, porque você tem que entender que nós primeiros, para você libertar alguém, você tem que estar com a autoridade de Cristo. Senão não vai adiantar nada. Então não quero. Né? Não é problema meu, o problema é seu. Você quer continuar com a tua vidinha? Então, você vai continuar com a tua vidinha. Mas se você quer ser uma nova criatura, essa nova criatura, ela vai simplesmente trazer uma nova vida para você. Tá boa a vida que estava até hoje? Não, então, é por isso que você precisa mudar. Ah, não, eu já mudei e está muito boa. Ótimo, então tá bom. Então, quais são os propósitos da nossa batalha aqui? Entender o reino, acrescentando almas a ele, seus filhos principalmente. Tá? Seus filhos, entender o reino, acrescentando almas a ele. Tá? Libertar os cativos. Quem cativo? Nossos filhos, às vezes a gente, às vezes isso, depende, né? Quebrar os laços e prisões. Onde está isso aí, hein? Na Bíblia. Ah, tá, Isaías 58. Esse aí é o verdadeiro jejum. Sabe que Deus, ele mandou um recado, através de Isaías, que a turma ficava sem comer, ficava lá, tudo com cara de deficiente, né? E o que Deus ficou até meio bravo e falou assim: esse não é o jejum que eu quero. Isso é para você ter vantagem em alguma coisa. Que você faz isso. O que eu quero é que você quebre as correntes, que você liberte os cativos, que você seja liberto de ser cativo. E ele falou individualmente, quer dizer, quebrar corrente é quando você é preso em alguma coisa. E o jejum verdadeiro é quando você quebra isso. Então, qual é o jejum verdadeiro que Deus quer? Libertação. Tá? Quando você é liberto, você consegue libertar os outros. Tá entendendo? Por exemplo, se uma pessoa ela quer libertar o filho, ele tem a chave da corrente, por que ele não se liberta primeiro? Então, isso é muito importante. Como que nós vamos poder libertar uma criança, sendo que nós somos cativos? Né? Cativos. Você é livre em todos os sentimentos? Né? Como está teu coração? Você está liberto de todos os sentimentos contrários, o que é correto? Então, vamos lá. Lá, a Raíssa até colocou, né,
coloca para mim, Raça, o 19 em diante, 19 a 21, porque o 22 fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. Contra essas coisas não ali. Então, se você pega lá na passagem que o Edson pregou também na quarta-feira, ele falou sobre mansidão, né? E toda essa mansidão tem a ver com o último item, temperança, que é o domínio próprio. Então, uma pessoa que ela não consegue ter esses dons, não está liberta. Vou repetir, vocês podem brigar comigo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Então, o que é o contrário disso? Hã? O que é o contrário desse amor? Quando você tem ódio, mágoa de alguém, né? A Raíssa colocou aqui, o verso 20 e 21, fala assim, do 19 a 21, fala assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, que nós já falamos isso aí na primeira reunião. Feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, tá? Você tem magoinha de alguém? Infelizmente você não vai entrar no céu, tá? Você não passa da porta. Você tem problema de relacionamento com seu marido? Nem sei por que você está seguindo Cristo, porque ele já fala que você não vai entrar. Ou você entra, ou você não entra. Você tem magoinha na sua esposa? Também você não vai entrar, não, filho. Né? Você tem que entender que a Bíblia não é brincadeira. Quando você começa a seguir essa lei corretamente, com toda a força e tendo pavor das consequências dessa lei, aí Deus começa a agir na tua vida. Então, quando você lê esse texto, você fala, eu não vou entrar no reino, então eu vou o quê? Então desisto. Não, pô, é mudar, né? Querer saber por que você não tem. Então, toda pessoa que lá atrás teve trauminhas, teve tal, começou, né, as menininhas aí foram molestadas e os menininhos molestados ou então problemáticos, sofreram bullying, fizeram isso, fizeram aquilo. Então, é hora de você tomar uma posição, falar assim, o passado morreu, eu troquei identidade com Cristo, morreu, acabou. Eu tenho uma nova vida, eu tenho que começar tudo do zero. E eu vou vencer isso. Não existe o passado para mim. Então, pessoa que não aceita autoridade, ela não consegue ter autoridade. Então, isso é mais libertação para vocês do que para os seus filhos. Por exemplo, se você não aceita nenhum tipo de autoridade, ninguém manda em você, nem teu chefe, nem teu pastor, nem ninguém, esquece, filho, você não está no livro da vida lá. Por quê? Porque está na Bíblia. Tá? Na Bíblia, quando teve um fato que Jesus ele foi curar um camarada, e o servo falou assim, não sou digno que você vá na minha casa, simplesmente dê uma ordem, porque eu também sou submisso à ordem. Quando o senhor fala, quando eu falo com o meu servo, ele faz. Então, se o senhor falar, eu sei que vai acontecer, porque o senhor domina. Então, primeira coisa, ele era submisso, por isso que a ordem de Cristo funcionou na vida dele. Está entendendo? Sim ou não? E uma criança que ela não é submissa, que ela manda, tem muito caso disso. Tem muita criança que manda nos pais. Então a criança faz o que quer e o pai fala, tá bom. Ou então tem aquele caso, né, da criança dominar de todas as formas. Ele quer comprar, tem que comprar. Ele quer aquilo, ele vai ter que ser aquilo. Ele quer o celular, ele vai ter que ter. Ele quer o videogame, ele vai ter que ter, fora de hora. Isso chama-se falta de autoridade tua. Então, enquanto você não tiver autoridade, seu filho vai ser rebelião. O que é rebelião? Ninguém manda nele, porque você também, ninguém manda em você. Né? Então, você tem que primeiro ter uma ordem. Você tem que ser autoridade sobre a vida do teu filho, como imposto. Como assim imposto? Você tem que impor a tua ordem. Não significa não. Não significa talvez. Não significa daqui a pouco. Não é não. Então, quando forçar, você começa a falar não, acabou. E vai ter que ser, tá? Então, quando fala assim sobre entender o reino, quando você se encaixa no reino, a tua família vai se encaixar no reino. Né? Quando você se encaixar no reino, a sua família se encaixa no reino. Pode demorar? Pode. Quantos anos? Muitos. Muitos.
mas a verdade vai prevalecer. Está entendendo? Quantos anos? Não sei. Depende da consequência. Por exemplo, uma pessoa que viveu muito sob maldição, que vive sob o resto da vida velha, que isso acontece muito na vida do crente. Por exemplo, a gente fez muitas coisas erradas lá atrás. E nós estamos vivendo consequências daquilo. Quantos anos vai demorar? Até terminar aquela consequência. Né? Existem anos da restituição, anos de não sei o quê, anos daquilo lá e tal. Então é um negócio muito complexo, mas vai acontecer o final? Sim. Vai vir o mal? Vai, mas não vai prevalecer sobre nós. Vai existir isso? Vai, mas não vai prevalecer sobre nós. Então, primeira coisa, a autoridade é importante quando Deus tem autoridade sobre a tua vida, né? Batalhar diligentemente pela fé. Isso está em Judas 3, está aí na tua apostila, né? E depois tem aqui no item 5, combater o bom combate da fé. O que quer dizer fé, povo? Vocês lembram? Quem lembra, escreve aí no recadinho. Quem lembra o que é fé? A obediência deles. É isso aí. Obediente, isso mesmo. Então, quando a gente obedece tudo, incondicionalmente, tipo, Deus mandou, está escrito, eu vou fazer independente da minha vontade. Ou não, eu nem quero saber. Por que funciona isso? Por exemplo, Deus fala assim, vai para a direita, você está vendo um abismo. Né? Tem até uma brincadeirinha, o cara estava pendurado numa corda, um alpinista tal, de noite, ele escorregou e ficou pendurado na corda. Aí ele falou assim, Senhor, me salva, né? Aí veio uma voz lá, pula. Tem duas opções. Ou de manhã tinha um cara agarrado na corda, congelado e morto, ou o cara ia se esborrachar lá no chão, né? O que ele fez? Ele, acho que pulou, não sei nessa história aí, ele pulou. E ele estava exatamente a meio metro do chão, certo? Então ele pulou, conseguiu sair, né? A outra situação seria, se ele não obedecesse, ele estaria morto, entendeu? Então, tem coisas que a fé é o fundamento das coisas que não se veem e nem se imaginam, mas se esperam. Por exemplo, Deus falou, vamos cumprir. Mas, pastor, é difícil, mas é cumprir. Nós sabemos que vai dar um bom resultado. Quando você não obedece, achando que vai ter algum problema, é sinal que você não confia em Deus, certo? E aí o negócio pega feio. Quanto tempo nós temos que obedecer sem saber? Todo o tempo. Ah, mas não acontece nada na minha vida. Porque talvez você não obedecia lá atrás. Agora Deus está reorganizando o universo todo por tua causa. Então ele tem que encaixar um monte de coisa, né? Para poder dar certa coisa. Porque você quebrou todas essas leis aí, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que eu falo, quando você cumpre o que Deus fala, logo em sequência tem uma certeza, acontece alguma coisa. Quando você simplesmente não obedece, não pode acontecer nada. Isso você tem que ensinar para os seus filhos. É o principal. Quando você começa, tem que fazer jogada com o teu filho, que é muito importante, jogadas assim, tipo, filho, faz tal coisa. Por quê? Não importa, filho, faz o que eu estou te falando, vai ter um resultado. E depois você mostra o resultado positivo, né? Se você fizer isso, você treinar o teu filho assim, obedecendo ordem, tem coisas depois, e deixa passar uns dias para acontecer tal coisa, tipo, faz isso que vai acontecer boa coisa. Daí uns dias tem um benefício para ele, você volta para ele e fala assim, você lembra quando você me obedeceu lá? Sim, você obedeceu lá, aconteceu tal coisa, e agora gerou isto. Então você tem que usar um pouquinho de criatividade, né? Até por benfeitoria. Fala assim, a criança quer alguma coisa, né? Tinha uma criança estava chorando outro dia querendo alguma coisa. E eu falei assim, se continuar chorando, eu não tenho mais nada contigo. A criança ficou quietinha. Daí a pouco,
Eu dei o que a criança queria, mas passou bastante tempo. Por quê? Para provar que quando se obedece tem uma restituição. Tá? Então, tem que acontecer. Onde fala da fé? Hebreus 11, tá? Verso 1. Mateus 19, 14. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aí você imagina assim, né? Que as crianças estavam fazendo bagunça lá, queria brincar com Jesus, aí os discípulos estavam, esse verso é mais profundo. Quantos pais que estão aqui afastaram o Filho de Cristo? Fala para mim. Como? Não dando um bom exemplo, não sendo Cristo na vida deles, não sendo perfeito na vida deles. E aí o filho, ele, vamos dizer, o pai que é religioso, vai na igreja, é o todo poderoso lá, é o todo bravinho, né? E quer ordem, quer disciplina, mas ele mesmo é falso. Então, você afasta esse filho da lei e de Cristo. Ele vai ter aversão à lei, porque a lei é só do lado de fora, não do lado de dentro. Então, povo, vigia, tá? Então, quando você fizer alguma coisa errada na frente dos seus filhos, você está exatamente afastando ele de Cristo. Vocês estão me entendendo? Ai, pastor, você é muito chato, né? É assim, né? Eu amo e eu falo a verdade, né? Eu sou chato falando a verdade? É verdade que você deveria estar seguindo Cristo desde o primeiro dia que você conheceu Ele. Mas acontece que às vezes você não segue. Você quer coisas paliativas que te agradem. Você quer coisa paliativa que te agrade para que você seja beneficiado por alguma coisa. Certo? E quando aperta para você ter uma mudança, porque você foi modificado para ruim lá atrás, entenda o que eu estou falando. Você foi modificado lá atrás pelo pecado. O que é pecado? Tudo que vai te fazer mal lá na frente. Já explicamos. Você foi modificado lá. Aí você vive uma vida modificada totalmente por causa da desobediência. Você está vendo uma vida modificada, deturpada, mexida. Então você tem que entender que você deveria ter vivido Cristo desde o primeiro dia, senão vai ser pior. É muito ruim quando você chega e declara que você é cristão. Esse é o pior problema do mundo. Você fala, eu sou cristão e não segue o cristianismo. É um soldado que entrou na favela, só que ele não é soldado, ele só está com uniforme. Esse cara vai morrer. Então, toda vez que você fala que é cristão e é um cristão meia boca pela metade, tem muita gente que é contra a mim e contra a igreja, porque a gente pega no pé. Né? Ai, pastor, você não pode ser tão assim com as crianças que elas vão ficar bravas. Ai, pastor, você não pode ser assim com os adolescentes. Né? Você não pode ser assim com os adolescentes. Só que depois você vai ver a morte dos adolescentes e das crianças e vai ser só porque você concordou com o erro, iniquidade. A iniquidade gera morte. Né? Mateus 18, 6. Tem outra tradução, fala assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Aquelas pedras redondas com furo no meio bem grande, essa pedra chama pedra de mó, né? Moinho. E fala que era melhor você pôr uma pedra dessa no pescoço e se jogar lá. Mateus 18:10 fala assim, vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. O que é isso? Vou abrir uma brecha aqui que vão me condenar, vão falar, não importa. Eles, criança, têm o Espírito de Deus ativo, é simples, é inocente. Tem até uma musiquinha na igreja que fala assim, quero ser como criança, né? Te amar como tu és, não é isso? Então a inocência da criança, ela ama a Deus de uma forma tão pura, e quando você ensina corretamente lá no caminho, que então ela é pura,
E quando fala os anjos, fala do Espírito. O Espírito de Deus está sobre ela. Eles não afastaram o Espírito de Deus sobre eles, né? Vamos lá, continuando. Efésios 6, 1 a 4. Na Bíblia fala assim: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Estranho, né? Você entendeu esse verso, não? Você é filho de Deus? Hã? Se julga filho de Deus? Oh, sou filho de Deus. É filho de Deus? Altíssimo. É. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, tá? No Senhor, porque isso é justo. Que quer dizer esse negócio de justiça? Lembra que nós falamos na passado? Justo não é o que você acha correto. Justo que é justo, é o perfeito. Não quebra nenhuma lei espiritual. Você não está tendencioso a você e nem a outro. Então você está certo, você não depende da tua lei, você depende da justiça de Deus. Se Deus acha que é certo, não importa o que você acha. Tá? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Toda pessoa que não honra, não obedece, honrar quer dizer obedecer, reconhecer a soberania dele sobre você. Toda pessoa que não obedece pai e mãe, existe um espírito que a gente já falou sobre bastardia, ou orfandade, que nem a Silene gosta, porque é menos pesado o nome, né? O espírito de orfandade, ele é um espírito muito terrível, sabe? Porque é quando nada dá certo na tua vida, você não consegue parar em emprego, não consegue parar em escola, não consegue parar em relacionamento, não consegue parar em nada. Teu casamento não vai dar certo, tá? É porque ele não tem autoridade sobre a vida. Ele vive de acordo com a velocidade do vento, qualquer um manda, né? E quando você é submisso às leis e às ordens, então aí a coisa começa a dar certo. Pensa, nós vivemos numa sociedade sem lei. Então, o que acontece? Eu estava vendo um filminho que é francês, tem lá uma série de filminhos juntos, e tem jovens que saem quebrando lixeira, se jogando de prédio em cima de lixeira, quebrando placa, fazendo isso. O que é isso? Orfandade. Eles não têm lei. Eles não se importam com o outro, né? Eles não se importam com o que está acontecendo lá. Isso é orfandade. Com certeza a vida desse adolescente, desse jovem é horrível, porque ele precisa se extravasar de várias formas e é complicado, né? Então, quando fala assim, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, tá? Não, então tá, não falo no mundo, não é ter prazer no mundo, é melhor, né? É melhor. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A ira, que nem a Rosita perguntou lá atrás, e eu expliquei, e nós estamos dando ênfase agora, ira é o contrário de desamor. Por exemplo, se você não corrige teu filho, ele vai se irar mais contra você do que você imagina. Quando você cria teu filho na disciplina, na ordem, com amor, então não é batendo só, fazendo tal coisa, não. É pondo ordem. Eu estou falando que é assim, vai ter que ser assim. Lá na frente você explica as consequências para ele. Quando ele sente que você se preocupa com o filho, lembra que eu falei sobre o filho que ele tem muita aí, como é que é? Muita agitação, né? Não sei o termo. Falei, mas eu não lembro mais. Eu esqueci, hiperativo, é isso mesmo. É hiperativa. A Célia veio falar. Quando a criança é muito hiperativa, é porque ela se sente abandonada. Então, quando eu já ensinei esse truque, fala muito, até a Priscila falou que funcionou muito lá na casa dela, né? Hiperativa, né, Priscila? A Priscila do Alex Naldo, ela falou que pôs em exercício isso na casa dela e funcionou. Por quê? Porque a criança, que nem a Priscila, trabalhava e o David, coitado, ficava um com o outro, né? Ficava criado por pessoas da hora, mas ela se sentia abandonada pela mãe e pelo pai. E aí ele era hiperativo. Hoje é uma maravilha de criança. Maravilha não, acima da maravilha.
né? Eu vejo no rostinho dele uma obediência, um temor gostoso, né? Uma obediência fora de série. Por quê? Porque usa uma tática simples, amar, né? Se preocupar com, tá bom? A Silene falou, orfandade é quando você não se sente filho, não se comporta como filho, e sim como bastardo, justamente. Então, tem muita coisa sobre a orfandade quando a pessoa não se sente que está na casa dela. Então, a ordem vem como uma imposição e não como um amor. Se você adotar um filho, você vai querer que ele se sinta em casa, como você, mãe querida, né? Eu achei esse um ministério muito difícil, né? Eu não aconselho ninguém. Quem tem esse chamado, tem esse chamado. Eu acho loucura. Já expliquei sobre isso, mas não estou falando que eu sou contra, não, tá? Se quiser adotar, problema seu. Mas é difícil, né? Aí, quando você adota uma criança, você vai querer que ela seja filha ou filho, legítimo. Você quer que ele te trate como mãe ou como pai. Só que essa criança, quando ela tem esse espírito de orfandade, ela não acredita que é filho. Ela sempre vai sentir que ela é menosprezada, desprezada, que não tem amor, tá? É a mesma coisa na vida de um filho legítimo. Ele vai ter esse espírito de orfandade, porque quando ele chega, só tem dois estranhos em casa, esses dois estranhos dão ordens e talvez ele não receba essas ordens como amor, tá? Então, vamos lá. Mateus 18:10 fala: Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem intensamente a face de meu Pai Celeste, que eu falei sobre o Espírito perfeito. Já falei sobre obediência. E Efésios 6:1-4, né? Li aquele trecho sobre os filhos e pais. É bom você ler bastante. Porque em tantos casos, né? E espero que não seja a maioria, filho de crente se afastam de Deus. Fala, né? Que não tem exemplo. Não tem exemplo. Eu estava convivendo com uma pessoa esses dias aí que se dizia crente bastante, né? E não tinha exemplo. E aí o filho, até fui visitar esses dias aí uma pessoa que se dizia bem religiosa e tal. Aí ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei assim, filha, você conhece Cristo de verdade? Isso aí não tem nada a ver com o que você está falando com a palavra, como você está agindo. Você tem certeza que você conhece Cristo? Né? E o que ela falou assim? Eu vou na igreja desde que nasci. Né? E aí vive um evangelho que não entra mais na cabeça. Se você for um falso evangélico, você está blindando o teu filho do evangelho, porque ele fala, para viver a vida que meu pai e minha mãe vivem, não quero ser evangelho. Tá? Que é a maioria dos casos dentro de igreja. Né? Que é um evangelho falso, um evangelho que vamos orar para Deus resolver essa bucha que nós temos, mas durante o resto não tem nenhum padrão de Cristo, de vida com Cristo. Então, sabe o que vai dar isso? Nada. Então, se você não quer afastar seus filhos de Cristo, viva Cristo na sua casa, porque ele vai estar próximo da tua casa. Né? Você precisa não ter vergonha de ser cristão. Tá? Por que será tão difícil disciplinar um filho quando é relativamente fácil discipular o filho dos outros? Ah, sim, eu vou te falar. Porque assim, quando você está discipulando um filho dos outros, o filho dos outros, você é mais autoridade que os pais dele. Como assim? Porque ele não te conhece, ele não sabe a verdade da tua vida. Então ele acha que você sabe o que você está fazendo. Em compensação, você talvez não tenha autoridade sobre o teu filho porque ele te conhece. Ele sabe que é mentira do que você está fazendo. Né? Então, quando uma pessoa não vive o evangelho, né, e principalmente se tiver alguém separado aí no grupo, né, se tiver alguém separado no grupo, você já pôs um trauma no teu filho, que vai ser difícil ele ser comum, porque tem um lado, vamos dizer, se você for homem, você vai pôr autoridade sem
emoção, e se você for mulher, você vai ensinar o seu filho ou sua filha a ser emocional e não racional. Então é complicado isso aí. E aí chega um que tem uma autoridade brava, tipo assim, né, o pastor, né, o pastor fala, tem muita mãe que chamava assim, eu vou falar com o pastor, hein? Aí ela falava comigo, eu chegava para a criança e falava assim, o que houve, meu filho? Por que você fez isso? É, porque meu pai, minha mãe fez isso. Cara. Então a gente descobria que o problema do filho indisciplinado eram os pais, né? Mas eles confiavam em mim, aí eu falava, olha, a consequência disso vai dar isso, filhão. Então não faz isso, não faz aquilo, segue por esse caminho, segue por aquele caminho. E aí a criança ia entendendo. Você sabe que tem, eu vou numa casa que tem duas meninas e a mãe, né? E essa menina é a mais nova, a irmã mais nova. Ela está pondo ordem na casa. Essa menina nova tem 21 anos, tá? A mais nova. Então, quando essa menina adquiriu uma autoridade de Cristo na palavra, porque falaram que é crente na casa, e toda vez que acontece alguma coisa na casa, ela fala assim, mas na palavra fala isso, e vocês estão tudo errado, porque vocês estão contra a palavra. E ela está disciplinando a mãe e a irmã de tal forma que está pondo a casa em ordem. Tá? Um dia eu vou pedir o testemunho dessa menina. Uma pesquisa americana mostrou que é mais fácil um jovem que nunca conheceu o Evangelho se converter do que um jovem que os pais iam na igreja e não viviam correto. Sim, é perfeito isso aí mesmo. Mesmo se a criança tem pais que são cristãos, piorou, dependendo qual é o grau de cristianismo que essa criança tem, né? Justamente, também, já respondi. Então, o que o Rogério colocou, a Dani, não sei, a igreja, quando a gente pega uma criança que veio do mundo, é muito legal, porque ela está sem nada, assim, vazia, de padrão. Aí você começa, filhão, você quer saber por que acontecem tais coisas na vida dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, na tua vida? Quero. Aconteceu isso, isso. É mesmo, então, é assim mesmo que aconteceu. E a criança vai falar assim, entendi, facinho. Agora, quando os pais são cristãos, pregam a palavra e vivem tudo errado, você vai chegar para uma criança e falar, você precisa viver a palavra. E fala, para quê? Para ser igual a eles? De jeito nenhum. Tá? Complicado, né? Já falamos bastante sobre isso. Então vamos lá. Talvez seja porque não damos suficiente atenção aos 4 primeiros versículos desse capítulo. Vejamos rapidamente o que se deve acontecer no lar quanto aos filhos. O que eu falo sobre o Efésios 6, tá? Primeiramente, os filhos não têm nenhuma escolha quanto à obediência e à honra que devem a seus pais. Filhos, obedecei vossos pais, 6 verso 1, né? Tenho visto que, em meu lar, é um exemplo lá, tá? Que os filhos não fazem isso automaticamente. Não é pelo simples amor aos pais que eles obedecem. Eles respeitam seus pais porque os temem, não têm medo. Eles têm medo de estarem errados, porque o pai e a mãe provam que eles estão certos. Com o quê? Com a sua vida. Uma mãe depressiva, uma mãe nervosa, uma mãe problemática, o que seu filho acha? Que a vida é uma porcaria. Primeiro que uma pessoa depressiva, nervosa e problemática, ela não segue o padrão de Cristo. Tudo errado. O que vai acontecer com os filhos dessa pessoa? Né? E pior, falando que é cristão. Né? Então, cristão não é um time de futebol que você segue só no dia de jogo. Cristão é uma vida igual a Cristo. E não adianta que você não vai conseguir viver meia vida cristã. Ou é tudo ou é nada. Então, quando você tem uma autoridade espiritual grande, por exemplo, os filhos têm medo de errar. Se o pai falou, é que ele está certo. Primeira coisa, a mãe tem que dar essa autoridade ao pai e o pai à mãe. Então, existe o QI espiritual. Se a mãe fala, filho, Deus ensina a gente a ser assim. Aí se o pai chega assim, isso é uma porcaria, isso é uma babaseira, deixe de fazer isso aí. Tirou toda a autoridade espiritual da mãe. E a mãe, né? Que os dois estão indo para a igreja, tá, bonitinho, né? Estão lá seguindo. Aí a mãe chega e tira toda a autoridade do pai e fala assim, teu pai é assim mesmo, não vai mudar nunca. Quer dizer, já está falando que o homem não tem conserto,
Não adianta que ninguém vai mudar. Nós somos predestinados a ser terrivelmente amaldiçoados. Tá? Então, quando fala assim, adquirir o temor, né, dos filhos, é quando você é um exemplo gratificante. Aí seus filhos vão ter um amor muito grande por você. E essa autoridade, mesmo que ele chore, às vezes, quando você peca alguma coisa, daí a pouco teu filho vai te agradecer, porque ele vai enxergar isso aí na vida dele. Ele vai cair numa situação, Deus vai permitir. Por quê? Porque depois ele fala assim, lembra aquele filho pródigo que saiu, gastou todo o dinheiro com prostituição, com isso, com aquilo, né? Que faz os prazeres da vida. Aí, quando ele estava sem nada, ele falou assim, meu pai estava certo. Vou voltar a pedir para ele misericórdia, né? Então ele vai reconhecer o pai, porque o pai foi manso. Se quiser, não sei, mas a consequência disso vai dar isso aí. Então é assim que a gente ensina a libertação para os nossos filhos, tá? Vamos lá, vocês vão ler esse texto aí. Significado de amoestação. Advertência, reprimenda, observação com caráter de crítica de censura, fazer uma admoestação, conselho, exortação, repreensão, reprovação. Isso você tem que pegar, quando você repreende seu filho, mostra a consequência que ia acontecer, sempre. Quando você sempre mostra a consequência, vai entrar na mente dele de tal forma que ele vai ser benção, né? Esse texto aqui, sobre autoridade, né? Criai-vos na disciplina, eu vou deixar vocês lerem, para depois a gente falar, senão nós vamos alongar muito isso aí. O que é personalidade? Aí nós vamos entrar numa coisa. Tem muitos pais que falam assim, café tá frio já. Meu filho tem uma personalidade forte, glória a Deus, é um líder, né? Nós vamos primeiro analisar corpo, alma e espírito, tá? Uma personalidade forte. O que seria uma personalidade forte? Um serzinho que controla os sentimentos dele e também consegue controlar os outros, tá? Um serzinho que eu falo é um filhinho, né? Então, quando nós somos divididos em corpo, alma e espírito, que vocês vão entender agora, essa divisão precisa ser estudada para ser livre e comandar nosso ser. Nosso ser é dividido nesses elementos e vamos tentar explicar aqui. Corpo. Nosso corpo é o que acomoda a alma e o espírito e reflete o que está dentro. Na Bíblia, né? Em Mateus 6, verso 22 e 23, está escrito na apostila, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. O que a gente fala sobre isso aí? Você já viu uma pessoa, o mundo chama de pessimista. Eu chamo de... eu tenho duas palavras no canal, não sei se está no meu canal, no canal da igreja. Em 2013, eu preguei sobre os óculos de Satanás, e depois eu voltei a pregar um assunto semelhante sobre o que nós enxergamos, né, com os nossos olhos. Por exemplo, se você foi condicionada com, vamos dizer, se é mulher, quem é mulher aí, você foi condicionado pelo teu pai. Se for homem, pela sua mãe. Normalmente é assim, é cruzado. Vamos dizer que você foi criada, não tenho pai, não tive pai. Tudo bem, então você tem algum exemplo lá que te marcou. Se a pessoa que você foi criada e a pessoa que foi um exemplo para você foi uma pessoa que te ensinou a enxergar o mundo de uma forma, você vai enxergar dessa forma. Por exemplo, se eu quiser achar todos os defeitos do mundo, nos meus filhos, em mim, na minha esposa, no meu cachorro, eu acho. Minha cachorra, ela é pegajosa. Ela toda hora está do meu lado. Toda hora. 24 horas por dia ela está do meu lado. Isso é bom ou ruim? Concorda que tem dois jeitos de enxergar isso? Por exemplo, ela fica com a bolinha, está aqui, com a bolinha na boca.
me esperando para eu jogar a bolinha. Porque ela sabe que de vez em quando eu pego a bolinha e jogo para ela. Nunca vou decepcionar ela de vez. Eu não faço toda hora, mas eu faço de vez em quando. Se eu enxergar ela mal, eu vou chutar ela e falar: você é muito chata, cachorro. Né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que elas eram, elas represaram o amor, então elas não aceitavam a demonstração carnal do amor, abraço, beijos e momentos felizes. Né? E quando essa pessoa não aceitava essa demonstração, ela começou a secar a outra pessoa porque ela não era, não tinha reciprocidade, certo? A mesma coisa se eu fizer com o meu cachorro. Se eu enxergar ela como chata e não mais jogar bolinha nunca mais, ela vai desapontar comigo e ela vai ter uma barreira comigo, ela vai procurar outra pessoa melhor. E é assim que funciona. Por quê? Eu estava agradando a alma dela, não o espírito, a alma. Tá? Então, se por acaso a tua alma comanda você, os teus olhos vão representar exatamente aquilo que você está enxergando, a sua alma. Se eu começar a enxergar uma pessoa ruim, eu vou me tornar ruim. Tudo para mim é ruim. Tudo para mim é péssimo. O que está em volta de mim é a pior pessoa do mundo. Né? A Tamiris falou, repete. Tá bom, vou repetir. Se você enxerga as pessoas más, você vai ser mal, porque você vai estar sempre guardando um escudo para se defender. Então você já viu, quer ver, complexo de, como é que é, rejeição. É o que mais acontece em criançada, né? Principalmente nas menininhas de hoje em dia, tem um negócio chamado rejeição. Ah, porque me aceitam nesse grupinho. Ah, as crianças não me querem. Ai, as crianças não me adoram. As crianças não me veem. E da minha classe ninguém gosta de mim. Você já ouviu isso aí? Nos seus filhinhos? Hã? Sim, não? Então, eu vou explicar por que acontece. Porque normalmente você tem um problema grave no casamento aí também. Quando uma criança ela se sente rejeitada, é porque ela não aprendeu a receber amor, tá? O amor, a rejeição é quando uma pessoa não aprendeu a ser amada, porque no lar dela não tem amor, tá bom? Então, tipo assim, sempre a pessoa acha que o outro não ama. Quando uma pessoa não acha que é amada, a tendência é projetar o mar. Não, Denis, é isso aí, vou explicar com mais calma. Quando uma criança, por exemplo, quando uma mãe, o pai, não ensinam a crianças entender o amor, você pode ver que tem muita pessoa, sabe aquelas mulheres que ficam assim, ele não fala que me ama, não fala, mas ela não nota que tem uma vida, né? O marido tolera ela muito tempo, faz tudo do melhor, faz tudo para a casa, e ainda a mulher exige uma palavra. Eu te amo, amorzinho. Certo? Por que isso acontece? Porque a mulher, ela está na camada emocional, ela está numa camada da alma. Isso não é espiritual. Isso é alma. Tá? Não tem nada a ver com o espírito. Então, quando uma mulher exige muito da palavra eu te amo, essa mulher nunca aprendeu a receber amor. Porque ela não nota a ação, ela quer palavra. Então, o amor é superficial, ela não é profunda. Vocês estão me entendendo? Alguém não está me entendendo? Sim ou não? Estão me entendendo? Acho que sim. Então vamos lá. Aquela pessoa, aquela criança, se tu é teu filho, tua filha, ou você, né, se sente excluída, é que você não aprendeu a receber amor, tá? Isso acontece, né? Eu até dou um exemplo, né? Tem umas pessoas que chegam na igreja, pastor, você nunca me chama para nada, nunca faz nada, não deixa eu fazer. Eu falo assim, filhão,
Há pouco tempo chegou o Wilson e a Adriana, por exemplo, ele chegava e ligava para mim, ó, o que você está fazendo em casa? Eu falava, nada. Então eu vou aí. Ué, vem. O Robson é a mesma coisa. Né? Eu vou na tua casa. Por que você vai na minha casa? Porque eu quero. Ó, vem. Né? E a gente começa a se envolver. Agora, porque ele entendeu que eu amo ele. E eu amo os dois. E eu não estou nem aí. Para mim, é uma pessoa comum, como deveria ser toda a igreja. Né? Mas tem pessoas dentro da igreja, o pastor nem olha para mim. Aí eu já falei, por que quando você chega na igreja você não vai no púlpito me cumprimentar? Hã? Concorda? Mas não, a pessoa exige uma demonstração externa de amor, tá? Se você é assim, seu filho com certeza vai ser depressivo e vai ter vários problemas de relacionamento. Tá entendendo? Então, quando você é uma pessoa que não liga para nada emocional, você é uma pessoa assim. Ele não é muito de demonstrar amores, mas eu sei que ele gosta. Mas não é problema meu também se ele não gosta. E eu vou tratar ele normalmente. E você ensina seus filhos a fazer a mesma coisa, tipo, ó, já previne seus filhos. Ninguém vai demonstrar amor por você. Você tem que se relacionar. Quando você se relaciona com todos da mesma forma, indiscriminadamente, você é bem com um, com outro, com outro, com outro. Você não precisa esperar o retorno. Quando você espera o retorno, você tem problema, tá? Lembra, amor é algo incondicional e mandamento. Não está falando, Jesus nunca falou assim, amai vossos inimigos para que eles vos amem, certo? Então, o amor é incondicional. Mulheres, amai vossos maridos. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Eu vou brincar aqui, tá? Porque a igreja só dá dor de cabeça. Não, brincadeira, tá? Então, você entendeu? Você, mulher, ama o seu marido, né? Porque ele é a figura de Cristo no teu lar, né? E a mulher, né? E o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, se você sondar a Bíblia, ele fala que as pessoas são difíceis. A igreja é difícil de Cristo, que não quer salvação, não quer a lei, não quer a graça, não quer nada. Ele não aceita, né? Cristo, ele morreu na cruz por tua causa. E você não aceita essa morte porque você quer viver a tua vida. Você não trocou identidade com ele. Então fica um negócio muito terrível. Você tem que trocar identidade com ele, certo? É complicado isso aí. Eu bato sempre nessa tecla. Então, nosso corpo acomoda a alma, que são sentimentos, emoções, como o cachorro. Ele fica contente quando te vê, ele fica triste quando você fica bravo com ele. Minha cachorra, quando pega qualquer coisinha que é minha, eu chego em casa, ela começa a abanar o rabo lá no cantinho da sala e fica moadinha, quietinha. Ela fala assim: eu vou apanhar. Eu não bati nela até hoje, mas ela tem uma convicção de que ela fez coisa errada. Gozado, né? Isso é alma. Você também pode ser assim. Não tem nada a ver com o espírito. Então é a alma, né? Você fica agradável, você fica alegre, você brinca, tal. Isso é alma, tá? E o corpo acomoda isso dentro. O corpo é o que você está vendo aí. Nem todos são tão bonitos quanto eu, né? E tão fortes e tão saudáveis. Então eu sou privilegiado no meu corpo, certo? Agora, na questão de nós percebemos no nosso corpo, por exemplo, uma pessoa que não cuida do seu corpo, né? Não cuida de forma nenhuma da saúde, não dá valor para a forma do corpo, coisa assim, é uma pessoa que ela não reconhece amor de ninguém e ela não quer amar ninguém. Ela simplesmente quer o benefício, ela é emocional. Ela quer o benefício, mas ela não quer dar alegria, né? E então ela tem uma justificativa, né? Ela acha que a, o Royce fala, é uma surra psicológica na Zoe. É verdade, na cachorra, né? Então, quando uma pessoa não se cuida, né? Dá para perceber que ela não se cuida, né? Você quer saber uma coisa? Eu vou falar a verdade, né?
já que nós estamos no seminário. Quando você percebeu uma mulher que os cabelos dela é mal cuidado, ela tem o cabelo quebradiço, que a pele parece bem casca de laranja, essa mulher é uma mulher que não reconhece o amor de ninguém, mal amada, certo? E o marido não gosta muito, desistiu dela às vezes, porque é uma pessoa que não sabe reconhecer amor. Ela quer tratamento de princesa, mas ela não quer subir no cavalo, né? Então ela vai ter simplesmente desilusão na vida toda, né? A Adriana tá rindo lá, né? Tô falando muito verdade, né, Adriana? Foi pepino, né? É pepino, né? Mas você sabe, você conhece alguém igual, né? Todo mundo conhece. Então, você percebe quando uma pessoa que é externa, né? Tem muita pessoa que não quer cuidar do seu corpo, ela quer viver em função do seu corpo. Então, uma pessoa que não quer o Espírito Santo, tá? Ela tem traumas, ela tem várias coisas, e é necessário que essa pessoa reconheça que ela precisa mudar, tá? E cuidar do templo do Espírito Santo é muito necessário. Então, quando uma criança começa, eu pratiquei muito esses erros aí. Quando uma criança, a mãe dá tudo e começa a dar até um problema de obesidade na criança, essa mãe está ensinando ela a ser alma e não espírito, tá? Ela está ensinando que a alma é importante, não o espírito. Então, se a criança ela tem uma autoridade, não, você vai, ó, teu corpo está saindo fora do padrão, você vai ter plano de saúde, e você vai ter que entrar no eixo, e impõe um regime, impõe uma regra, não deixa comer fora de hora, não deixa comer o que não deve, você está ensinando o seu filho a ser uma pessoa espiritual que tenha domínio próprio, que está na Bíblia, em Gálatas 5:22, ok? Então, se você não ensina seu filho isso, você tem vários resultados ruins, tá? Tenho dito. Alma. Ser vivente é tudo que tem alma. A alma é vida e também é onde moram as emoções e sentimentos. Assim como animais, nós temos esses sentimentos naturais: medo, tristeza, raiva, ciúme, alegria. Isso não provém do espírito, e sim da alma. A alma precisa sempre ser alimentada com o que é colocado como necessidade, tá? Influenciada por Satanás, aproveitando os sentimentos que estão dentro do ser. Até eu separo lá na igreja, eu falo que existe a igreja emocional e a igreja espiritual. A igreja emocional é aquela igreja que te dá toda a alegria do mundo, né? É aquela igreja que quando você chega em casa, fala, ai, Deus falou comigo, porque desceu fogo do céu e aconteceu um monte de coisa. Só que você está caindo no mesmo pecado no dia seguinte e espera que Deus tenha misericórdia de você. Então, essa é uma igreja emocional. A igreja racional, a igreja espiritual, é uma igreja que vai te trazer o quê? Vai trazer um caminho para você andar e não se desviar dele, e você racionalmente vai seguir, mesmo que a sua alma queira o contrário, você vai seguir a lei, a palavra certinho para te dar um caminho do céu e não te dar uma alegria da alma aqui na terra, porque a alma morre e o espírito não. Tá? Então, baseado na palavra, como falado em Gálatas 5, né, 19, 21, por exemplo, os que alimentam esses sentimentos não, vou repetir, está aqui, não herdarão o reino de Deus. Está entendendo? Se você fuçar nesse termo, você tem que ensinar muito seu filho a viver contrário à situação de alimentar a alma dos seus filhos. Né? Se seu filho é ranzinzinha, você tem que ensinar ele a falar assim, você tem que se controlar, meu amigo, senão você vai se lascar. Né? Se ele for muito chorão, você vai ter que ensinar seu filho. Se seu filho é muito assim, você vai ter que ensinar seu filho. Então, tem uma dica. Você pode falar diretamente com seu filho. Nós estamos querendo o céu, filho. Se você não seguir assim, você vai para o inferno. Você é louco. Inferno que quer longe de Deus, totalmente contrário. Sofrimento eterno. Não sei como é que vai ser, não é problema nosso. Difícil, né? O cara que fala que é foguinho, eu acho que não é, porque não vão ter corpo nem alma. Não vão ter esse sentimento carnal. Vai ser um sentimento de espírito. Então, o espírito tem gemidos inexprimíveis. Nós não temos as sensações que o espírito tem. Né? Então, a gente não dá para comparar sofrimento espiritual, certo? Do sofrimento carnal, da alma também. Hoje, uma pessoa que tem problema na alma,
fica lá chorando no canto, fica depressivo, isso aí é alma, tá? É pessoa que não sabe controlar sua alma. Depressivo, chorando lá, tal, querendo migalhas de amor, né? Pensa bem a lógica. Um marido vai gostar de uma mulher que é chorosa e fica nos cantos 24 horas por dia? O marido vai ter prazer em sair com essa esposa que não se cuida espiritualmente e não é feliz, né? Ela sempre está de mau humor, não querendo. Então, quando uma pessoa ela não entende que a alma dela leva para a morte, morte espiritual, morte, porque a pessoa começa a se isolar tanto que o espírito se ausenta dele. Então, entenda, se você é uma pessoa depressiva, já põe na tua cabeça, eu só alimentei a minha alma até agora, meu espírito não existe. Se você também alimentar muito a alma dos seus filhos, dando só alegriazinha superficial, você simplesmente vai perder seu filho, porque ele só vai querer coisas carnais, alma, e não espírito, né? Então, não herdará o reino de Deus, tá? Tá na página 24, isso aí, tá? Então, Satanás age só nessa área, só nessa área. Expliquei na igreja várias vezes e eu vou explicar de novo aqui. Se você, certo? Você tem que ensinar isso pro teu filho. Importa, traz para dentro um sentimento ruim. Então você trouxe uma mágoa para você, um rancor, um ódio. Você importou. Você se importou com a outra pessoa, você trouxe ela para dentro. Eu me importei com o que aquela pessoa falou. Você importou essa pessoa. O que acontece? Satanás entra junto. Você ensina isso para o seu filho. Por exemplo, o meu amiguinho falou que não gosta de mim. Ah, então eu vou lá. Ele vai ter que gostar de você. É lógico isso? Você vai chegar e falar assim, filhão, você está se importando com isso? Você pôs esse camarada dentro de você. Ama ele. Ele tem problema de amor, filho. Né? Ele não sabe o que é isso. Então você tem que agir conforme a palavra. A palavra fala, ama teus inimigos. Né? A consequência disso é que você vai ser amado de qualquer forma. Né? Eu até hoje eu tenho várias pessoas que já saíram da igreja, tem pessoas que nem foram para a igreja até hoje, que de vez em quando me ligam e querem conversar comigo, né? E eu amo essas pessoas, porque eu sei que elas estão carentes, né? Elas não estão comigo por algum motivo, mas elas me amam, porque senão não ligariam para mim, né? Então elas sabem que vão receber alguma coisa de bom, porque eu sempre demonstrei que eu estou bem, mesmo que elas não gostem de mim naquele momento. Né? Mas elas sabem da verdade. Você tem que ser da mesma forma, agir corretamente, mesmo que as pessoas não te amem. Então, ensinar seus filhos a serem fortes. Quando você é uma pessoa que acha assim, eu separei porque meu marido não me ama. É verdade. Talvez ele está se matando por você, né? Como Cristo se matou por tua causa. E às vezes ele está fazendo alguma coisa. Agora, quando a mesma coisa ao contrário, tem homens depressivos, poucos, menos que as mulheres, que o Denis está falando, eu mesmo não gostava de você, né? É verdade. Aliás, odiava, né, Denis? Então, o homem é a mesma coisa. O homem, a depressão do homem é diferente. Ele desiste de ser alegre, né? A mesma coisa com os meninos, né? Eles desistem. Você vê criança que é quieta, calada, fica no canto. E essa criança, ela desistiu porque ela não foi amada. E ela não sabe receber o amor. Então você tem que ensinar a receber o amor. Normalmente uma criança calada, quietinha, no coisa, tem muita autoridade feminina e não masculina. Quando uma mãe manda em casa, normalmente o filho vai ser problema, homem, tá? Quando a mãe manda em casa, anota isso. Quando a mãe manda no marido, o filho vai ser problemático, tá? E a menina também. Normalmente a menina tem uma tendência de até ter um problema sexual, né? Então, mulheres, por que isso acontece? Porque você quebrou uma coisa, nós vamos falar sobre isso mais na frente lá. Você quebrou uma cadeia espiritual, tá? Vamos lá. Satanás, quando você importa, ele entra junto e age aqui, ó, na mente. Isso é alma, tá? Isso é alma. O espírito é o sopro de Deus nos deu. Então, já expliquei no domingo passado sobre o Espírito Santo, ou retrasado, não sei.
Quando você começa, todos nós fomos soprados o Espírito de Deus. Por isso que você raciocina, por isso que você tem um negócio chamado lógica, por isso que você não cai em armadilha emocional. Você quer saber, vamos dizer, vocês que trabalham, aí vai ter uma armadilha do Satanás, quando você é emotivo, alimentou muita alma. Toda pessoa que teve algum problema neurológico, então uma pessoa que teve depressão, coisa assim, ela é muito emotiva. Vou voltar um pouquinho, que é muito importante. Isso afeta no trabalho. Por exemplo, o Satanás começa assim, o ambiente está ruim, porque tal pessoa não gosta de você, tal pessoa está falando mal de você, tal pessoa não sei o que tem, porque você está já importado alguma coisinha lá. E aí você vai ficar incomodado para sair do serviço, né? Por que isso? Porque essa criança, esse ser, foi alimentado na alma somente e não no espírito. Ele não teve autoridade sobre a vida dele. Então ele acha que isso é banal. Então nós temos que ver se a criança tem essa tendência e agir conforme fala a palavra aqui. Então o Espírito é sopro de Deus, nos deu. Ele é a nossa razão, o lógico, o certo, o errado. Ele nos guia as nossas decisões e raciocínios, a nossa constância. Eu já contei várias vezes, vou contar de novo, que ó como é a alma, né? O que é a alma, a antiga Zoe, porque essa aqui é uma segunda Zoe. Teve um cachorro primeiro, que chamava Zoe também, uma cadela preta, igualzinha, que ela ficava no quintal aqui e tal, e ela entrou no cio. Aí veio uns cachorrinhos da redondeza, e é uma gatona, né, pretona assim, toda bonitona, a minha cadela, lógico, né? E os cachorros ficaram apaixonados, né? E sabe o que aconteceu? Um ficou aqui sem ir para casa dia e noite, vários dias e várias noites, tentando passar pelo portão que não conseguia, morreu na minha porta, sem água e sem comida, né? Mas por que isso? Porque a alma faz assim, a pessoa se suicida, a pessoa não tem outra visão, ela só está enxergando aquilo. Se você é uma pessoa que está enxergando mal de alguma forma e você não sabe se controlar, você é alma. O espírito é lógico, tem que ir na palavra. Eu não posso ver assim, eu não vou enxergar, tá? Então você tem que ensinar seu filho a ser assim. O espírito que Deus soprou, ele pode ser alimentado ou ele pode ser extinto. Está escrito na palavra. Cuidado, não extingais o espírito que há em vós. O que é esse espírito? De Deus, certo? De Deus. Esse espírito que há em você foi soprado por Deus e você tem que alimentar. Como que se alimenta uma coisa? Por exemplo, se você é o templo do espírito, se você enche de alma, é alma. Se você esvazia da alma, enche de espírito. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quando você santifica, se você santificar quer dizer se esvaziar de sentimentos, você se santifica, separa do comum do mundo, você se enche do Espírito. Vou falar de novo. Quando você se extingue os sentimentos errados, o Espírito de Deus te enche e você não vai ser guiado mais por emoções, aí Deus consegue falar até no teu ouvido. Você acredita? Opa! Por quê? Porque você está santo, cheio do Espírito de Deus. Está entendendo? Então ensina seu filho. Você quer ouvir Deus? Não pode ter sentimento ruim. Nenhum. Aí Deus vai poder falar contigo. Então, quando você extingue a alma, o espírito sobe. Quando você deixa a alma crescer, o espírito vai embora, porque não cabe os dois ao mesmo tempo. Certo? Você pode ter sentimentos da alma? Pode. Os bons, os ruins não. Né? Por quê? Amor, gozo, paz. Gozo quer dizer excesso de alegria. Certo? Então, isso é fruto do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, a alegria é diferente. O gozo é diferente. Quando você está sem o Espírito, a alegria falsa dura isso aqui, 10 minutos. E depois você está mal de novo. Você vive o êxtase da droga, do álcool, da dança, do sexo, de tudo. É aquele momento. Depois acaba, no outro dia. Casamento. Quanto tempo dura? Quanto tempo você tiver em espírito? Porque se não tiver espírito, vai cair. Então, a libertação trata de alimentar o espírito, fortalecendo sua razão de obediência ao perfeito, não sendo influenciado pela alma, nem Satanás, que a manipula.
Por esse motivo, Jesus veio mostrar o caminho de santificação, que seria santificação, a separação, nos ensinando a controlar a alma e alimentar o espírito, sendo senhor dos nossos sentimentos e emoções, certo? Se separarmos, repararmos na Bíblia, Jesus nos ensina a ir contra os sentimentos carnais, naturais, e agir o contrário dos nossos sentimentos e emoções, resistindo à alma e tudo que nela habita, que seria os seus inimigos, os seus impulsos, né? Quando santificamos nossos filhos, o que é isso? Nós não deixamos eles terem sentimentos carnais. É difícil? Depende. Se você for um exemplo, legal. Ele vai chorar, vai, mãe, eu quero, me dar esse videogame. Aí você fala assim, o que foi, filho? Não, não quero. Acabou. Você não se contamina com isso, né? Você não deixa a chantagem te contaminar, você não deixa essas coisas contaminar. E aí a criança vai entender que você é superior, você está numa condição superior, você tem um domínio de autoridade, não vai ceder para a tua criança. Então ela vai perceber que você manda. E aí você vai ensinar ela que se ela obedece, depois ela vai fazer a mesma coisa e vai dar certo também para os filhos deles. Então você quebra uma audição muito grande, sim, quando a tua alma não é contaminada, tá bom? Então, quando santificamos nossos filhos, ministrando a cura da alma, ensinamos a eles serem fortes e não contaminados pelo mal. Uma criança, por mais amada que seja, tem ciúme dos brinquedos e das pessoas, reparou? Faz coisas más, sem explicação. Isso por quê? Porque ela tem alma. Você já reparou quando você tem um cachorro e vem um outro cachorro e você dá o um brinquedinho do teu cachorro, vai dar um pau feio, né? Concorda? É a mesma coisa. Se você entender que ciúmes está lá no obras da carne, carne é a alma. Se você repara que ciúme é emulação, está lá, os tais não herdarão o reino do céu, então você vai entender que os animais não herdam o reino do céu, né? A não ser que tenha um céu só de cachorro, né? Não sei que a lei seja diferente, mas pelo que dá para entender, né? Ciúmes é quando a alma está muito séria. Você nunca vai conseguir fazer alguém amar você, certo? Implorando migalhas de amor, né? Não adianta você ficar assim, ai, eu faço tudo por você, fica comigo, né? Adianta? Não, a pessoa não vai amar, não adianta. São migalhas de amor. É diferente quando você tem uma personalidade, você aceita o amor, a pessoa ama, né? Já que eu estou falando para os pais, né? Então, um casamento é perfeito quando você faz o outro ser feliz, você faz o outro ter prazer. Então, quando você consegue fazer o outro ter prazer incondicionalmente, não esperando o teu prazer, mas fazendo o outro ter prazer, então, incondicional, aí essa pessoa vai ficar ligada em você. E aí acaba o ciúme porque você vai ser procurada ou procurado, né? E depois nós temos depois, quando a gente acabar esse seminário, nós vamos falar um pouquinho sobre os casais também, porque se você ler em Cantar de Salomão, nós temos uma regra sobre casamento muito forte, que ensina que as mulheres foram criadas para procurar os seus maridos, não os maridos das esposas, né? E se isso não acontece, você quebrou também uma lei espiritual e pode ser que o seu casamento vá para o buraco, né? Porque é uma regra. A mulher foi feita para isso e está escrito na Bíblia. Então é uma genética lá que foi colocada por Deus. Você pode falar, o pastor é machista. Não, eu leio a Bíblia, se você não ler, aí já não é problema meu, né? Aí as consequências vai ser mulher que não tem um bom marido, e talvez o seu marido não goste muito, né? E a mesma coisa do marido, né? O marido, ele tem que ser a cabeça espiritual da casa, se não for, se a esposa não é uma mulher, é porque o marido não é um sacerdote, né? E nós buscamos tanto na palavra sobre o sacerdócio do marido, né? Mas tem muitas mulheres que não têm maridos, na igreja e fora da igreja, né? E hoje em dia é tão fácil falar assim, separa, separa. Só que depois as consequências, né? Se eu não entendo esse amor que dura pouco tempo, né?
Tipo, hoje foi meu amor, meu amor, meu amor, tô apaixonado, no outro dia não tem mais amor e foi embora. Tem algo errado, né? Então, na verdade, nunca houve, ou então não teve o propósito do casamento. Então, mas aí você tem que falar assim, o passado passou e vamos começar uma nova vida do jeito correto. O que você semear. Nós já terminamos o texto que eu já falei. Tinha umas perguntinhas que alguém passou aqui, espera um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Não, não passaram para mim. Particular aqui. Deixa eu achar aqui. Tá difícil de achar. Tá aqui, acho. Tá. Como usar armas espirituais ofensiva, defensiva e a palavra na libertação de uma criança? O que amarrar e desligar na libertação das crianças? Se os pais não são cristãos, como lidar com obediência nesse caso? Nossa, aí é terrível, hein? Como usar as armas espirituais ofensiva, defensiva e a palavra libertação de uma criança? Exemplo, tá? A criança só vai ser liberta com os exemplos do pai, infelizmente. Não adianta você se iludir que você vai começar, né? Trevas e trovões, o poder que está nos elementos da terra, caiam sobre essa criança, racha ela no meio. Não, não vai ter isso aí não, viu, filho? Não existe uma ação espiritual lá. A autoridade na casa é tua, infelizmente, né? Infelizmente não, é para isso que foi criado. Então, não adianta chamar as forças do universo todas para te resolver o teu problema, não. Você vai ter que encarar que você vai ter que resolver mesmo, né? Já tenho várias coisas, né? E o que é amarrar e desligar na libertação das crianças, por exemplo, você pode declarar muitas coisas na hora que teu filho tá dormindo. Você pode se arrepender e falar na cama dele, quando ele estiver dormindo, falar com Deus, falar assim, Senhor, eu me arrependo de ter feito tal coisa, tal coisa, tal coisa, e trazer uma maldição sobre a vida do meu filho. Eu quebro na camada espiritual, eu amarro Satanás na vida dele, porque eu vou ser o exemplo. E através do meu testemunho ele vai ser liberto. Eu amarro a tua força sobre a minha família, porque eu quebrei o meu jugo, porque eu não sou mais eu sou Cristo. E Satanás não tem mais direito na minha vida. Mas aí o que tem que acontecer? Eu ser Cristo. Eu não quero desiludir você, mas eu quero que você se converta, tá? Eu não quero que você pense que eu estou falando assim, então eu nunca vou conseguir a libertação do meu filho. Então você está falando que nunca quer ser Cristo. Então é diferente. Cristianismo é ser cópia de Cristo. Não tem esse meio termo, né? Eu vou na igreja e o pastor falou que eu tenho autoridade na minha voz. O pastor que falar que só falando você vai libertar teu filho, esse pastor está no inferno, porque é contra a Bíblia, tá? Nós não temos autoridade sobre nenhum ser, a não ser quando a gente influencia, porque senão não estaria na Bíblia. Vou ler um verso. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Então entenda, olha o que Deus falou. Ensina o menino no caminho, no junto, que deve andar. Concorda? Então, ele não está falando, eu vou ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar. E você fica longe porque eu cuido dele. Quando você decidiu ter um filho, ou não decidiu, veio por acidente, mas a partir do momento que você fez um negócio chamado sexo, você decidiu o risco de ter um filho. E quando você decidiu o risco de ter um filho, você assumiu toda a propriedade espiritual dele, mesmo não sabendo, mesmo inconsciente, tá? A maioria dos filhos são indesejados, porque vem numa hora errada, falta de dinheiro, falta disso, o marido estava em crise, o casamento estava em crise, né? Tem uma pessoa que eu conheço, que a gente estava conversando, e os pais brigavam tanto, e depois de velho, depois do filho mais velho estar tá com 28 anos, a mãe engravidou. Aí ele chegou para a mãe e falou assim, que aconteceu? Que vocês nunca se conversam, nem se olham, quebram pau todo dia. Como que você engravidou? Então ele comparou a mãe e o pai como animais. Concorda? Então como? Como que engravidou uma pessoa dessa aí?
né? E por causa do mau exemplo dos pais, os filhos são problemáticos, né? Pra você ter uma ideia, essa moça, vocês não conhecem essa família. Essa moça é homossexual, o filho mais velho é tremendamente esquizofrênico, está tentando vencer, está difícil. E o filho do meio, que seria o mais novo, né? Ele fez vasectomia com 22 anos, porque ele falou que filho ele nunca teria, certo? Antes de casar. Não sei como ele conseguiu, mas foi antes de casar. Por quê? Porque ele odiava a família, por causa dos pais, tá? Aí você fala, ah, não, nada disso tem valor, cada um é cada um. Não. Ensina o menino no caminho de que deve andar, porque quando se desviará dele, quando ficar velho, não se desviará dele. Então entenda, se a mãe ela tem um foco principal na criação do filho, a mãe vai ser o que o filho é. Não adianta jogar a culpa para o marido, não. A mãe é criadora, é educadora, está na Bíblia, certo? E tem que andar com o filho, tem que ensinar o filho, tem que fazer o filho, oi, Luquinha, tudo bem? E tem que fazer tudo isso. E vai ter que ser você, mãe, né? Não adianta. Se teu filho for um fracasso, é você que fracassou. Então para de fracassar e seja vitoriosa. Tá entendendo? Não adianta isso. Ah, é que meu marido. Para de jogar culpa, seja perfeita e viva perfeitamente, certo? E imagine que você é sozinha. Você tem que ser um exemplo de Cristo. E a mesma coisa o pai. Né? Diego Cetra. Trabalho com centenas de adolescentes. E só pepino, né, Diego? Muitos têm crise de ansiedade constantes, mais ou menos de 5 a 7. Mais ou menos 5 a 7 todos os dias. Os pais nem sabem, nem se preocupam em saber. Uma tentou suicídio e se jogou do viaduto do chá, se quebrou inteiro. Tá vendo? Pergunta se esse lar é maravilhoso. Quem que precisa de libertação? Hã? Quem? É a criança? Não, filho. Adolescente é o seguinte, chegou aos 14, você pode se preocupar se ele não se consertar, porque depois só com 28. Por que isso acontece? Porque é uma lei natural. Não me pergunta por quê. É o ano da restituição. Satanás tem direito na vida do teu filho, certo? Então, o pai e a mãe é fundamental. Mais a mãe na educação da criança, sempre. Mais a mãe. O pai, nem tanto, mas a mãe tem. Se a mãe sempre honra o marido, como fala na Bíblia, como Cristo, como a cabeça do lar. Então, mesmo que ele não merecesse essa honra, aí seu filho vai ser verdadeiro. Agora, quando você desonra a cabeça, tirou da ordem espiritual as coisas, principalmente mães separadas que costumam falar mal do pai e tal, que não paga pensão, daquela briga toda, o marido, ou a criança depressiva. Teve um caso aqui, está nesse grupo aqui, e ela me deu autoridade em falar, que o filho estava o diabo estava falando na mente dele para se matar. A criança deve ter uns 8 anos, mais ou menos, não é mais que isso, não. Né? O Rogério está falando, por isso o diabo tirou as mães do lar. Lógico, acabou com a família. Teve que trabalhar, né? Então, acabou com a família. E uma dessas pessoas aqui que está aqui dentro desse Meet aí, pode até se manifestar se quiser, mas ela deu autoridade para me falar. Eu não vou falar nada do nome. O filho estava ouvindo Satanás falar no ouvido dele que queria para se matar e começou depressivo. Aí eu falei assim, ô menina, conversa com ele que ele tá com mágoa do marido, do teu ex, porque eles não são casados, infelizmente, do pai dele, porque você falou muito mal do pai dele. Aí ela conversou com o filho e realmente ele estava muito chocado, magoado com o pai. Né? A Tamis falou, já ouvi de adulto, isso. Então, escuta. Então, essa criança, ela começou está no meio das coisas dele uma faca, já. E tem criança que se corta, tal, um monte de coisa assim. Porque o Satanás tem uma liberdade dentro dele. Quem importou uma mágoa. E sempre é uma mágoa do pai, tá? Porque a mãe ficou falando do pai.
E aí, quer pensão, porque não paga, porque não sei o quê, porque eu estou vendo dificuldade, xinga o pai no telefone, né? Estou falando de casal separado, né? E pior quando está junto. Pior quando está junto. E o que acontece com essa criança? O diabo tem um livre acesso na mente dele. Fala abertamente. Abertamente. E pode levar essa criança à morte, suicídio, a um monte de coisa assim. Porque ele importou, trouxe para dentro. A mãe está sofrendo. Eu odeio meu pai que fez minha mãe sofrer. Eu odeio, eu odeio. Aí daí a pouco ele fala, eu odeio. Porque o diabo já entrou. Entendeu? Então, eu estou falando isso várias vezes para você entender a importância da tua palavra dentro da tua casa. Se você falar mal, ou falar mal da mãe, ou do pai, falar mal, na frente de criança, você está deixando Satanás entrar na vida deles e trabalhar muito seriamente. Ok? Se passou, começa uma vida nova, né? Uma pergunta, nada a ver com o que você está falando. A tecnologia envolve mais ainda a ansiedade de uma criança? 100% também. Por que a tecnologia invade? Você reparou que toda criança que ela tem problema com os pais que tem problema de casamento, ela vive no videogame e no celular? Reparou? E gosta daqueles negócios japonês lá, né? Aqueles negocinhos e tal, 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 porque é um mundo paralelo. Eles não gostam do mundo real, porque o mundo real é ruim. E eles vivem uma coisa à parte. Tem meninos que começaram a criar um espírito de. É uma fantasia, um espírito de homossexualidade estranha. Na verdade, tem várias é amplo o negócio de sexualidade aí, nós vamos ver isso mais na frente. Porque ele vive uma realidade paralela, então ele quer aquele artista, não, aquele personagem, ele quer viver aquele personagem que ele se encontra na tristeza dele, né? Geralmente são personagens, dá para ver o cenário, sempre é ruim, de luta, de desgraça, de sofrimento. Então eles pegam e entram na vida daquele personagem e eles querem viver, então eles se transformam naquele personagem. Então, se ele é feminino, ele vai querer ser feminino. Se é masculino, ele vai querer ser masculino. É complicado isso aí. Porque o diabo conseguiu entrar através dos sentimentos. Então, vamos lá. Você vai fazer um pente fino com seu filho. Se você perceber que ele tem ódio das coisas, raiva, mágoa, é hora de tratar o seu filho. Então você vai anotar tudo o que acontece, passa na pergunta, você tem o meu celular, se você não tem, pede para Adriana, ou então tá ali, pega no grupo lá, ó, tem lá, Eliezer, pum, você fala, conversar com o Eliezer? Sim, aí você vai mandar mensagem para mim, e você vai descrever o que teu filho faz. Espiritualmente, eu vou te falar o que está acontecendo aí, e aí você vai ter que agir. Mas não adianta perguntar e saber o que teu filho está e você não fazer nada, né? Então eu quero que você age. Oração quer dizer ação. Oração. O-R, oração. A ação é a palavra maior aí no meio. Se você não age, meu, você pode ficar de joelho, aí em cima do milho. Pode ficar, sabe? Que Deus não vai ficar chateado, assim, todo penoso que você ficou em cima do milho, não. Não adianta. Não adianta orar. Não adianta fazer voto, fazer penitência, pagar promessa, fazer trabalho na esquina. Não vai ter jeito, não. Tem que ter uma ação tua. Você vai ter que entrar e fazer algo. Aí vai dar tudo certo, tá? Tem pessoas que vão trabalhar agora às 10 horas, então eu vou terminar. Esse vídeo amanhã vai estar editado e nós vamos passar ele no grupo. Então você indica para alguma pessoa que você viu esse problema, tá bom? E aí nós vamos continuando. Semana que vem nós vamos falar assim, então, o que é personalidade? Então, nós vamos falar sobre feridas emocionais, que vai modificar a personalidade do teu filho. Você mesmo já teve tua personalidade modificada por algum trauma, alguma coisa assim, e aí até pôr no eixo de novo demorou. Então, nós vamos falar sobre isso aí. Então, você estuda a tua apostila, pode fazer perguntas, né? E que aí vai ser melhor, tá? Manda a tua pergunta para Adriana, que ela organiza, ela passa tudo para mim antes da reunião e a gente fala, tá bom? Eu quero que vocês fiquem em paz nas suas casas, que Deus possa dirigir a tua vida, que se você percebe que você precisa de muita libertação, age. A libertação vem de dentro para fora.
Coloca todos os sentimentos ruins e você pode vencer. A Silene perguntou, vamos até que página? Olha, Silene, vai dar muito pano para manga aqui. Vamos falar assim, leia a apostila até uma página 30, mais ou menos, né? Até a página 30, que aí a gente vai desmiuçar. Se for menos, você já leu, vai ler de novo. Se for mais, depois a gente vai tirar o atraso aí. Mas eu acredito que até a página 30 é bom você ler. Nós paramos no espírito, tá? Então nós vamos entrar na personalidade. Personalidade, o que é? Página 25, tá bom? Fiquem em paz. Deus fique com vocês. Abra sua mente, abra o teu olho espiritual, para de ser religioso. Põe a fé em prática. A fé sem obras é morta. A obediência, se você não fizer nada, é a mesma coisa de um cara que sabe que tem que emagrecer, senão vai morrer e não faz nada. Não para de comer. Vai morrer. Certo? Ou um cara que precisa de um remédio e não toma porque não quer. Certo? Você precisa de um remédio. Age. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês e prospere os seus caminhos. Fale, quem falou? Fala, Denis. Não, tchau. Tchau aí, filho. Deus abençoe vocês. Tchau, 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 tchau. gente.